Tá, daí como é que é? Vocês vão instalar nos todos os carros? Em todos os carros. O do consórcio também se encaixa. Consórcio. Os veículos. Tá, que tipo de consórcio? É o consórcio, mas quem gera quem faz a administração dos carros do consórcio é a administração pessoal. No caso, pode ser Só que instalado. daí ele fica tipo em vários municípios. Ah, eu não sei se não tem que fazer via consórcio. Isso é uma coisa que a gente tem que ver. Porque daí, tipo, eles lançam, eles fazem a planilha normal. Só que daí, quando não tá aqui, eles nos passam, a gente passa com um arquivo. Daí do consórcio, eu acho que tem que fazer uma contratação via consórcio. Porque são vários municípios, né? Sim. Consórcio. e ele vai pegar também o abastecimento também. Tá? Isso. Então vamos lá. Vamos fazer um esboço. Eu vou fazer um esboço geral do sistema. E conforme vocês têm dúvida na questão do cronograma, do termo de referência, vão perguntando, a gente vai colocando, tá? Meu nome é Alexandre, o Igor está aqui, é o nosso supervisor de programação. Então o Igor está aqui justamente para esse tipo de coisa. A gente precisa de um ajuste nesse sentido aqui, que é mais ou menos a rotina de vocês que tem a questão dos destinos, né? Então a gente consegue fazer essa questão dos ajustes também, tá? Então eu vou passar toda a parte de cadastro, daí nós vamos para a parte de abastecimento, abrimos uma requisição, vocês veem como vai chegar na maquininha lá no posto da requisição, o retorno disso, tá? A questão do diário de bordo, daí a gente vai também mostrar lá a questão do monitoramento, a questão de velocidade, quanto esse carro está parado, a gente consegue visualizar tudo lá também. A gente tem a questão das manutenções, né? Se você quiser também fazer a questão das manutenções, eu tenho manutenção desse veículo, a gente consegue fazer esses lançamentos também, precisa ter um histórico de manutenções, tá? A gente ainda não vai controlar valor nesse sentido, mas assim, o histórico, para você saber se você trocou uma bateria ou não, e qual o período dessa bateria, por exemplo, né? A gente também tem a questão das multas, que é onde faz toda a parte de gerenciamento das multas, tá? E daí também, depois eu vou mostrar na prática como funciona depois que está instalado no carro, tá? Qualquer coisa vocês vão me perguntando, tá? Então aqui a gente tem no menu base, por exemplo, a gente tem os bairros e localidades, que é aquilo que eu estava mostrando para vocês. Como o sistema ele puxa automático o destino, então aqui a gente fez essa opção justamente para a questão das comunidades do interior. Então, por exemplo, eu vou usar o nosso modelo aqui, que fica mais fácil. Por exemplo, você pega lá Barra Funda, por exemplo. Então, se eu destinar aqui o Barra Funda, por exemplo, eu sei que isso aqui é o Barra Funda. Um exemplo, né? Então, toda vez que o veículo for para lá, a gente consegue puxar no diário de bordo lá, Barra Funda, Coronel Vida Paraná. Tá? Não vai ficar só o Coronel Vida. Isso para todas as comunidades. Por isso que eu falo, se às vezes o pessoal da engenharia tiver já isso desenhado, a gente pode jogar no mapa automático isso, tá? Facilita bastante. Se eles tiverem desenhado no... se eles tiverem já o oferecimento das comunidades do interior, a gente joga aqui automático. Não precisa de vocês desenharem, entendeu? Às vezes eles têm os pontos KML do Gorf, né? Normalmente o pessoal tem. A gente pegou bastante, a gente importa, conforme eles têm o desenho aqui. Então, por exemplo, a gente também trabalha, depois do monitoramento, a gente trabalha com cercamento, por exemplo. Então, se você falar assim, o carro X não pode sair desse perímetro aqui. Toda vez que ele sair daqui, ele gera um alerta com gestão de frotas, tá? Eu te mando em foto isso ou te mando como? Provavelmente ele deve ter um arquivo do mapeamento. Tá? Ele deve ter um arquivo lá do Google Earth. É um KMZ, né? Pegar um café ali? Fica um café para mim pegar. Então aqui a gente consegue fazer as delimitações, tá? A questão dos fornecedores, qual que são as questões dos fornecedores? Todo posto que você tem licitação, que a gente vai colocar uma maquininha, um ponto nosso lá após, então a gente vai cadastrar aqui. A parte aqui é só só comenta, vocês não tem nenhum no trânsito, no sentido Curitiba? Daí em Curitiba vocês devem trabalhar com reembolso, né? E o motorista pode fazer depois o lançamento via aplicativo. Tá? Então, a gente vai cadastrar os fornecedores aqui, que são os fornecedores que vão receber as requisições de abastecimento. Tá? A questão das manutenções também, você vai cadastrar todo o fornecedor aqui. Tá? Então, é um cadastro breve, você vem, adiciona e coloca todos os dados. Ó. E você só vai dizer se ele é de abastecimento ou de manutenção. Tá? Então, o cadastro breve ele já vai aparecer. A gente também tem o cadastro de destinos, que daí é aquela situação que a gente não usa mais, mas, por exemplo,
é aquela questão que você também perguntou, eu quero saber, destino casa-lar, a gente pode cadastrar aqui também. Então a gente cadastra aqui bem, adiciona aqui, coloca a descrição e confirma. Então tem toda a parte do destino, tá? A parte de servidores. O destino seria o ponto de saída, né? Deixa o carro. Por exemplo, se você Tipo, saber a aqui, casa lá, prefeitura. a prefeitura, esses destinos mais específicos, assim, né? Esse seria pelo diário de bordo manual, pra você fazer um lançamento manual. Mas é que daí. Como a gente faz de forma automática, automática, Eu não preciso. a gente nem usa mais os destinos, tá? Porque ele puxa de forma automática. Mas claro, se numa situação vocês quiserem fazer o lançamento manual disso, a gente já tem isso aqui pronto também. A questão do cadastro de servidores, eu vou pegar uma entidade pronta aqui, que daí o que acontece? A gente tem a parte das fotos, a parte do cadastro mais completa, tá? Então você pega, por exemplo, assim, cadastro de servidores. Eu tenho a foto dele, que é a mesma foto que vai para o crachá, tá? E depois, os crachás são assim, a gente faz essa confecção dos crachás. Então cada motorista vai ter um crachá. A única coisa que vocês têm que entregar a arte para nós pronta, tá? Mas a impressão e a gente entrega pronta. Assim. Aqui alguns modelos. A foto tira pelo próprio sistema na hora de cadastrar, ele abre o webcam e tira. Também. Mas aí a gente precisa passar o quê então? Você precisa passar Só arte. Só arte. Do cartão. Ah, Do crachá. o É, design dele. Exato. E daí, conforme vocês vão colocando aqui, a gente vai baixando essas fotos e vai fazendo. Tá? Então a gente também emite declarações, por exemplo, que é a emissão da autorização para conduzir o carro oficial. Isso aqui a gente tem um padrão da prefeitura lá, mas a gente pode fazer o padrão de vocês também, tá? Com o cabeçalho a gente faz toda a troca e a parte escrita também a gente pode mudar conforme a necessidade de vocês. A gente tem a parte do termo de responsabilidade, de conduzir, né? O tipo de carteira que vai puxar lá do cadastro, tá? E toda a parte de receber aqui. E a gente também tem a parte do termo do condutor, que é onde você entrega o crachá. Porque todo crachá ele tem uma identificação. Ele tem um número de serial, que a gente chama de número de tag. Então, através desse número de tag, através dessa frequência, eu sei... Desculpa, teu nome é? Guilherme. Eu sei que é o Guilherme que está dirigindo, entendeu? Então, a gente tem esse termo também da entrega do cartão, que é o crachazinho, tá? E aqui a gente também tem a questão dos anexos, que a gente anexa, por exemplo, a CNH dele, uma cópia da CNH, certificado, se ele tiver certificado de condução, a própria solicitação já assinada por ele. Então a gente tem essa parte de anexo aqui no sistema também. Tá? Vamos ver o lá assim. A CNH dele aqui. Tá? A gente tem todos esses dados. Por que a gente coloca a CNH? Lá no cadastro de condutor, no cadastro de servidor aqui, ó, tá aqui. A gente tem toda a parte de cadastro, código interno, número de tag, que é a questão da vinculação, e a gente tem o registro geral da CNH. Então, se essa CNH estiver vencida, por exemplo, a gente consegue parametrizar um alerta, dizendo, fulano está com a CNH vencida. Você pode mandar uma mensagem exigindo uma nova CNH, ou cortar o acesso dele e dirigir um carro oficial. Vocês utilizam, aqui na maioria, o pessoal usa bastante o WhatsApp para alertas, essas coisas, é autorizado a prefeitura a enviar para os servidores aqui? Sim. Tem um grupo ali. Não tem, é que tem município que o pessoal fala, não coloca no particular, mas assim, para você não tem problema, por exemplo, notificação pelo WhatsApp, nada. Então assim, a gente consegue fazer isso aqui. Então você consegue cortar o acesso e falar para mim, Alexandre, como é que esse cara não trouxe para mim a CNH efetiva, nova, renovada, como é que eu corto o acesso? Eu venho aqui no carrinho, tiro as permissões. Laranjeiras está todo desabilitado por quê? Porque lá todos os crachás dirigem todos os carros. Mas vamos dizer que ele tivesse aqui, ele pudesse dirigir só esse Citroën, por exemplo, né? Então você vinha aqui, desmarcaria o Citroën, o crachá dele nem liga mais o Citroën. O pior é que lá na garagem a gente tem bastante gente que tem uns carros lá que todo mundo pega. Não, mas isso daí é uma questão de rotina. Você vai dizer para mim, Alexandre, esse crachá aqui tem que ligar todas as máquinas. Tem que deixar ligar todas as máquinas. É mais questão de rotina de vocês. Aqui vocês vão dizer quem tem que dirigir qual carro não. Tá? Mas a gente só fala assim na questão de esboço mesmo. Tá? Então, por exemplo, ele não poderia mais dirigir a van aqui, né? Ele cortaria a van aqui, gravaria aqui, cortaria a permissão dele. Tá?
Pessoal, tá aí ok? Vamos lá. A gente tem a parte de setores, né? Que são os setores da administração, né? Por exemplo, Secretaria de Obras, Secretaria de Administração, Secretaria de Agricultura, que a gente consegue parametrizar, por exemplo, a Secretaria de Saúde, por exemplo, ela consegue visualizar e fazer autorizações de abastecimento só para os casos de saúde. A administração, ela vai conseguir fazer só para a administração. O gestor de frotas, não, o gestor de frotas ele consegue fazer para todos, tá? Então a gente separa isso por setor. Então é bem simples também, a gente vem adiciona aqui, coloca uma sigla, a descrição e o profissional responsável, que geralmente é o secretário, tá? Então essa aqui. Nós temos a questão dos usuários, que é aqui onde a gente dá as permissões, né? As permissões aqui, adiciona o usuário e dá as permissões do que ele pode acessar ou não, né? O perfil de padrão administrador, se ele pode fazer somente leitura ou não, né? Sem mexer nos dados. A gente puxa o servidor aqui, por exemplo, o setor que ele pertence, puxa todos os dados e aqui a gente dá as permissões do menu, do que ele pode acessar, tá? Se ele pode receber alerta ou não, tudo bem bonitinho, tá? Esse boot do comboio a gente vai chegar lá. Esse alerta é no WhatsApp. No WhatsApp, né? Tem alerta no WhatsApp do gestor, tá? Essa aqui então é o cadastro de usuários. Cadastro de veículos. Cadastro de veículos eu vou voltar lá em Laranjeiras, porque ele tem as fotos dos veículos. Então aqui eu tenho toda a frota de Laranjeiras, tá? Então hoje Laranjeiras do Sul, deixa eu voltar aqui no início, ela tem uma frota de 156 veículos e nós temos 121 monitorados. Então o que acontece? Dos 156, 121 que tem o rastreador. Esses 156, às vezes, assim, são carros cedidos que voltaram para outros lugares, que a gente tirou o rastreador, carros que vão para leilão e eles estão no cadastro, porque em algum momento ele fez diária a bordo ou em algum momento ele teve abastecimento. Então, para a gente não perder esse histórico lá atrás, porque a gente tem um padrão na empresa que nós instalamos o sistema para vocês hoje. O histórico de todas as viagens, de tudo que foi feito no sistema, ele fica gravado no nosso servidor. Então, Alexandre, eu preciso de uma multa lá de 2024. A gente consegue fazer essa consulta. Normalmente o pessoal deixa 6 meses, né? Que é um volume muito grande. Só que a gente, por ser a prestação de contas, até você precisar desse dado, assim, a gente deixa desde o início do contrato, a gente vai fazendo backup de 6 em 6 meses, a gente tira aquela leva de dados e deixa arquivado. No servidor de backup. E você tem histórico desde, se você tiver 3 anos de contrato, você vai ter 3 anos de histórico de rota, né? Então a gente consegue manter esse volume. Tá? Então, por exemplo, você pega lá vamos lá pegar uma. Vai esconder. Eu tenho as fotinhas dela aqui, ó. Esconder. Essas fotos são tiradas no ato da instalação. Então a equipe nossa lá, ela tira aqui. Vocês mesmo cadastram cada veículo ali? Provavelmente lá no sistema de frotas de vocês têm o cadastro de veículos, né? Então você vai exportar um TXT para mim, um TXT, uma planilha do Excel e a gente importa para cá. A mesma questão do cadastro de servidores, tá? O só importante é pegar o cadastro de servidores ativos, tá? Senão ele puxa todo o histórico daqueles que já passaram, saíram e tal. Então é bom puxar os ativos para não ficar muito poluída a base, tá? Então aqui a gente não tem uma aba de anexo, que você, no caso da máquina ela não tem o documento, né? Mas você pode anexar o documento dela aqui. A gente tem os dados do rastreador aqui também, desse veículo, que é esse cara aqui, ó, esse e-mailzinho do lado aqui, é os dados do rastreador, tá? E aqui, por exemplo, a gente tem a questão de jornadas. O que é essa questão de jornada? Por exemplo, vamos dizer que você tem uma situação específica. Esse carro ele só pode trabalhar das 8 às 6 da tarde. Ele não pode mais trabalhar das 6 da tarde. Então a gente cria essa regra de jornadas aqui, tá? Quando ele passar de 6 horas da tarde, você tem a opção de bloquear esse veículo ou de vir um alerta pro gestor de frotas. Tá? O carro não liga. Daí, se você bloquear, a partir do momento que ele desligar a emissão, não vai ligar mais. Tá? Um detalhe muito importante, a gente não faz o bloqueio quando o carro está ligado, por motivos de segurança. Então, por exemplo, vamos dizer que o carro saiu daqui e foi a Pato Branco, por exemplo. E no meio do trajeto você quis bloquear, ele não vai bloquear. Mas ele parou lá em Pato Branco, desligou o carro, a partir do momento que ele for ligar, ele não liga mais. Por motivo de segurança, porque assim, a gente tem que pensar sempre no pior cenário. Vamos dizer lá, eu não gosto de você, mas eu sou o gestor de frotas, vamos dar um exemplo, né? Você pegou o carro, vou bloquear, daí você está no meio de uma ultrapassagem. Né? Então é a carro certo. Outro detalhe muito importante,
ambulâncias. Ambulâncias, por medidas de segurança e ética nossa da empresa, a gente não bloqueia segurança, não bloqueia ambulância. Então, se por acaso o motorista da ambulância esqueceu o crachá, vai com ela pitando. Tá? Vai ter um apito maior que o cinto e vai com ela pitando, a gente não bloqueia. Porque Deus do livro aconteceu algo pior que a gente não conseguiu ligar o carro para isso. Né? Assim, só voltando a observação que o gestor de frota vai receber que a ambulância está sendo conduzida sem a identificação de tag e no diário aparece, caso ele rode e o gestor passe despercebido, vai aparecer tag não registrado. Então vai ver quem que foi, por que foi. Então se for uma ocorrência, né? A gente já teve a experiência disso, a gente optou por, vamos deixar com o bloqueio de partida desabilitado, né? Para evitar esse tipo de problema, porque é muito arriscado. Uma emergência você não tem. Né? O carro só funciona com a tag. Só com o lendo vai ligar ali para você. Vou ligar e eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, uma outra situação, você falou da jornada, você tem veículo terceirizado também? Eu ia chegar lá agora. Desculpa. Vocês têm transporte escolar terceirizado ou não, por exemplo? Terceirizado, você diz? Que é de empresas que fazem transporte escolar. Não. Tudo nosso. Por exemplo, lá em Mangueirinha, por exemplo, no município de GPT, eles têm terceirizado. Tá? São 34 ou 36 linhas de transporte terceirizado. Então a gente criou um módulozinho para eles terceirizados aqui. Vamos dizer que esse carro aqui, se ele fosse terceirizado, né? Você deixaria ele como sim aqui, ó. Você pode ver que ele apareceu aqui vermelhinho como terceirizado. Né? Então aqui eu cadastro as jornadas do terceirizado também. No caso, tem o do consórcio que ela falou. Tem algumas máquinas lá que é a deles. Exato. Então o que acontece? Aqui eu colocaria aqui, ó, que de segunda, terça, quarta e quinta, por exemplo, esse terceirizado, ele faz a linha das 6 às 8 da manhã. Então a gente só traz esse período das 6 às 8 da manhã para a tela, que é o que interessa para a administração. O que ele faz depois das 8 horas da manhã até começar a linha de novo, a gente não traz para a tela. Tá? Então a gente consegue fazer esse parâmetro de terceirizado aqui também. Tá? O do consórcio não tem como, Alexandre, instalar quando está no município? Vai ficar bastante tempo no município? Na verdade, o que acontece? Na verdade, a administração tem que ser pelo consórcio. Então, a gente teria que abrir um CNPJ tem que ser pelo consórcio, instalaria nas máquinas. E se a administração do consórcio é coronel, por exemplo, eles teriam acesso aqui para ficar gerenciando a máquina. Quantas máquinas são no consórcio? Muitas. Deve ter umas 10. Então. Daí a gente faria o mesmo processo, só que ele teria que fazer ou não sei se juridicamente tem como fazer um adendo na licitação vigente. Daí a gente teria que consultar a jurídica. Daí colocaria um equipamento temporário, né? Não, é que o consórcio é permanente. Entendeu? É como se fosse uma Ciscopa, por exemplo. Só que é de máquinas. De veículos, ok, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá para os parâmetros gerais, por exemplo. O que são os parâmetros gerais? Toda a parte de parametrização do sistema. Então aqui a gente tem a questão dos abastecimentos, lançamentos do boot do comboio. Por que a gente tem essa parametrização aqui? A gente tem uma automatização via aplicativo que são para os abastecimentos do comboio. O que é o abastecimento do comboio? É onde se abastece o comboio lá, o caminhãozinho tanque, e vai nas máquinas distribuir o diesel, né, o combustível. Então esse lançamento, como nós não temos como fazer uma autorização de abastecimento para lá, geralmente você faz uma compra lá de 2.000 litros, né? Então a gente vai fazer a entrada dessa nota de 2.000 litros e todo abastecimento dessa aplicação vinculado a esse comboio, ele vai sair vinculado a essa nota. Então a gente parametriza os carros, os veículos aqui. Então para dizer que esse pode abastecer pelo comboio. Então a gente vai colocar as máquinas aqui, toda vez que você abastecer essa máquina via aplicação, ele já vai dar baixa daquela nota de aquisição. Que a gente já vai chegar lá no abastecimento nessa nota de aquisição, tá? Mas aqui é onde você faz a configuração dos veículos que podem ou não abastecer pelo comboio, tá? A gente também tem aqui a questão do monitoramento, que é lá onde puxar no mapa por placa ou por frota. Tem municípios que eu não sei a placa do veículo, mas eu sei o número da frota. Eu só trabalho com placa de veículos, então a gente faz essa parametrização aqui. Aqui os dados da entidade, aqui a questão do certificado digital da entidade, para quê? Porque toda vez que o senhor vai abastecer lá no posto, e ele vai fazer a leitura do código de barras da nota lá, essa nota retorna. Então a gente tem que fazer uma consulta lá na Receita para puxar os dados dessa nota, entendeu? Então a gente precisa do certificado digital da administração aqui. Aqui a questão do parâmetro para relatório, né? O município, tal, o brasão, e a frequência de backup que vocês querem fazer, né? Então
Então, sei lá, eu quero backup todo dia, por exemplo. A gente consegue Pode deixar utilizar ativada uma opção pra mandar quer via e-mail. receber arquivo exportado, exportação de dados. A gente quer manter a nossa cópia aqui. A gente faz esse histórico também Para fazer aqui. E daqui a gente tem os parâmetros de mensagens. Qual que são os parâmetros de mensagem? Os alertas, né? Alerta de CNH vencida, alerta de veículo rodando sem identificação, que é no caso aquela questão das ambulâncias que a gente falou, né? Questão do limite de velocidade ultrapassado, né? Então a gente pode criar várias mensagens aqui conforme a necessidade de vocês, tá? Então é aqui que a gente vai definir essa questão das mensagens, tá? Que a gente fala do alerta do WhatsApp. Tá? Vamos lá, agora no base. Vou na manutenção ou vou no abastecimento? A manutenção, vocês fazem registro como? É que a gente tem um módulo de manutenção, e até eu falei para o Alexandre, um dos motivos que ele ia vir junto até participar, é para ver assim, se vocês têm algum módulo que vocês utilizam, que a gente tem. Normalmente sempre o pessoal trabalha de forma diferente. As prefeituras trabalham em módulo de manutenção. Então, assim, é isso que eu queria ver com vocês. Manutenção de óleo. Por exemplo, assim, vamos se dizer tem alguma assim, solução, alguma coisa hoje. Qual que é a ideia do manutenção, por exemplo? Você saber o histórico. Por exemplo, troquei uma bateria hoje, por exemplo. Daqui 60 dias essa bateria deu problema, ela está na garantia. Então você tem o histórico dessa manutenção, para você saber, para você poder cobrar. Não temos nada. Não tem? O cara vai lá e olha no adesivo e pronto. Então assim, a gente tem esse histórico de manutenções, tá? Então a gente pode criar essa rotina e ir adaptando conforme a necessidade de vocês. Já que vocês não têm, né? Porque você já tem uma rotina pré-definida nisso, né? Não tem de manutenção, a Reginaldo cuida lá. De revisão, ele fica louco nada, porque... Eu faço uma planilha só do tem essa planilha, mas tipo, não tem um sistema assim. E de revisão de carro, por exemplo, agora é muito carro novo, máquina, coisa lá, não tem. Não tem. Então isso é uma coisa que a gente pode ir adaptando. Então assim, a gente tem uma forma mais básica, tá? Mas nada impede a gente fazer uma adaptação conforme a rotina de vocês. Então a gente tem os fornecedores aqui. No caso, Laranjeiras não tem nenhum fornecedor de manutenção, mas ele puxaria aqui. O veículo, por exemplo, se vai estar aqui, ó, pega o veículo, a data da manutenção, o status dela. Mas aí quem que cadastra isso? A gente, no caso? Quando for o carro fazer lá, a manutenção. cadastra. Como se fosse abrir uma ordem de serviço da manutenção. E daí a gente está vendo essa mesma tela, a gente está levando para uma versão nova agora, que a gente está colocando um app com mais duas funcionalidades, que é ocorrências, quando tem, o pessoal normalmente mandava uma mensagem, né? Até acho que não está descrito e não sei se está ali. Então eu já vou adiantar já que no app vai ter a opção de ocorrências, quando a pessoa, vou pegar o carro, tem um espoladinho aqui, ou corte no pneu e tudo, então a gente está colocando... Até mesmo, levei o carro para manutenção, por exemplo, você pode fazer ocorrência da manutenção, não vai puxar direto aqui, tá? Mas troca de peça e tudo, você pode tirar foto, tá? Da origem aqui, ó, né? Só que daí cada motorista faz ou vai ter, por exemplo... Na verdade, você pode dar a permissão. Aí depende da rotina de vocês, né? Por exemplo, eu acreditei que tem uma pessoa responsável para isso, né? Uma ou duas, né? Porque se você deixar para os motoristas fazer, eu não sei se eles vão fazer. Pois é. Então aí é uma questão mais de rotina, né? No caso de não ter acesso, ó. Se você quiser, sim. Os acessos, as permissões a gente dá conforme a necessidade de vocês. Deu o tipo de manutenção, né? O valor, se tiver, e a descrição do valor. Você confirmou que ela já vai aparecer na lista da questão de manutenção. Vamos lá para o abastecimento. No caso, o nosso relatório fica tudo num doc, né? Que troca peça, mas não tem uma coisa integrada assim. Eu lembro você saber quantos pneus foi trocar, quantos... o veículo e tal, que foi feito tudo lá. Tem que abrir um por um pra... E na verdade um doc seria mais a questão da tramitação interna de vocês, né? A autorização interna para fazer aquele serviço, né? Não fica um relatório. E aqui seria mais de gestão da manutenção mesmo. Você saber o que foi feito. Então é por isso que eu falo. Até eu falei, acho umas 2, 3 vezes, que para nós não interessa o valor, né? Não interessa o histórico, né? Porque acontece, hoje não acontece com tanta frequência mais, mas antigamente as prefeituras colocavam 4 pneus novos, daí a pouco chegava esse carro só com 2 pneus novos. Bom dia. Desvio de combustível, essas coisas assim, né? Então a gente consegue fazer esse histórico de manutenção, né? Tudo bem? Tá. Tudo bem? Certo. Então a gente consegue fazer essa história de manutenção. Mas atualizado, ele troca tudo no mês, né? O que seria? Por dia. É que tem dois tipos
de óleo, né? Tem o S10 e o S500. Por isso que tem Não, dois mas aqui. os preços. Porque esse bicho só pra colocar em todos. Que nem esse aqui, por exemplo. Aqui é o preço final. Tá. E essa também, qual seria o preço final? Eu vou ter que ver porque tipo, o Cometa que fornece o diesel, né? Certo. Daí eles passam para nós o preço e ele tem de acordo com a licitação que tem. Né? Certo. Daí tem o mínimo deles e mais pode ultrapassar o preço. Na verdade, o que acontece? Aqui ele faz uma autorização, só autorização de abastecimento, sem valor, sem nada. Como se você deve fazer uma autorização manual, né? Quer dizer que você vai lá, você vai fazer essa autorização, ele vai lá e vai abastecer esse carro. E daí já, agora, por exemplo, os postos de combustível, não sei se vocês já estão trabalhando dessa forma, mas tem, desde o ano passado, a ANP, a Agência Nacional dos Postos, você não pode mais fazer uma venda de combustível sem emissão de nota fiscal grande. Você não pode mais fazer o cupom, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai ler o código de barras dessa nota, essa nota já vai retornar para cá. Já com o valor do dia. Entendeu? Com o valor do dia dessa nota, tá? Nós vamos chegar lá. Aqui, ó. Então, por exemplo, o que acontece? Ó? Você pega, por exemplo, uma autorização lá do dia 21/6, a ambulância fit do carro foi abastecida pelo Luiz Fernando Lascossi. Então, a autorização saiu no dia 21/6, às 9h16, e ele abasteceu às 10h13. Ó, foi 65 litros, ponto 63. O odômetro atual do veículo, diesel S10. Aqui ele sai o valor da nota. Se eu tiver acesso a essa nossa nota aqui. Ó, com todos os dados. Isso não precisa digitar nada, isso o posto só vê Só faz a leitura do código de barras da nota aqui. Já aparece para você aqui na prefeitura. Tá? Então, o que a gente pede lá? Por exemplo, eu já vou fazer uma autorização de abastecimento. Então, por exemplo, o que acontece? Quando você manda a autorização para o posto vai ter 2 serviços. 3 serviços, na verdade. De verificar a autorização, se é para aquele carro mesmo. Ela vai pedir o odômetro atual do veículo. Por que a gente pede o odômetro atual? O sistema de puxo automático. Mas a gente pede para fazer uma validação disso. Para saber se o rastreamento do documento está funcionando de forma correta, né? Até por questão do Jarboard, questão das transmissões dos dados do tribunal. Nesse caso, tem uns 4 veículos com odômetro certo, porém o sistema está diferente. Tá, daí a gente vai ter que avaliar. Porque daí o que acontece? Quando eu. Porque, tipo, às vezes estragou e daí a gente teve que continuar lançando o movimento, aí pegou pela diferença e aí tá bem diferente. Daí a gente vai ter que ver, porque geralmente quando eu faço a instalação a gente coloca o odômetro atual do veículo, né? Parametrizar no mostrador. Só que daí pro tribunal tem que dar sequência que já foi lançado. Então a gente vai ter que pegar essas 4 situações e vai ter que adaptar. Ver como é que a gente faz para resolver, tá? Porque acontece bastante, por exemplo, tem algumas vezes tem umas máquinas como isso que o odômetro não funciona, né? Então ele começa o rastreador zerado, cara. Então a gente tem que parametrizar isso de uma melhor forma, tá? Então o que o posto vai ter? Ele vai ter o serviço de colocar o odômetro atual e ler o código de barras. Quando ler o código de barras, essa nota já retorna para nós, tá? Deixa eu fazer uma autorização aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui uma autorização. Ó, então o que vai acontecer, por exemplo? Você vai vir lá, vai pegar o fornecedor, vocês ali que vocês compraram que é o Cometa, né? O motorista. Você vai puxar o motorista. O carro. Ó, o por exemplo. E o tipo de combustível. Por exemplo, se lá no cadastro de veículos, por exemplo, tivesse ele só como gasolina, ele ia aparecer os 2 tipos de gasolina. Tá? Por que a gente faz esse parâmetro? Assim, acabou minha licitação de gasolina, agora só posso abastecer álcool. Então você vai lá, muda no cadastro de veículos, tira aqueles que tem gasolina, deixa só etanol e vai puxar só etanol. Para aqueles veículos do diesel, por exemplo, S10, que é só S10, você vai para esse S10 e arma aqui. Tá? Não, eu até mudei no Gol de cima aqui, deixa eu só ver. O Gol puxa diesel. Lá na garagem tem um estoque que eles fazem de gasolina. E aí vai, tipo, é o tanque lá, né? E daí como é que faz essa? Quando você fizer a nota de aquisição pro tanque lá, a gente dá a entrada daquela nota no sistema e vai baixando daquele estoque. Mas daí não vai ter nota para cada um, né? Não vai ter. Essa aqui é quando vai pro posto. Do
prática a gente já vai chegar lá. Então você vem aqui, ó, coloca gasolina comum, quantidade de litros. Geralmente você enche o tanque, né? Então você não precisa colocar a quantidade de litros aqui. Você vai colocar a quantidade de litros quando for uma litragem específica, 20 litros, 30 litros, 40 litros, tá? Mas quando não tem uma específica, você só confirma. Então ele fez a autorização de abastecimento até 19. Lá na maquininha vai aparecer assim. Ó, tá vendo que apareceu a 19 lá? Ó? Então lá na maquininha do posto vai aparecer autorização 19, a hora, o que está autorizado a abastecer. O posto ele vai abrir a autorização, tá? Vai colocar o odômetro aqui. Eu não vou levar qual que é o odômetro atual do carro. O posto vai ter acesso a isso? O posto vai ter que fazer esse lançamento, tá? Entendeu? No caso dessa parte daí seria com eles. Com eles, tá? Ele vai colocar o odômetro aqui e vai capturar o código base da nota. Quando ele capturar aqui, acabei esquecendo de fazer o nosso, ele já vai retornar daquela forma que eu apresentei para vocês lá, tá? Com todos os dados da nota. E assim, pela experiência dos postos que estão utilizando, nunca tivemos problema dos postos falar que não ia fazer. Tá? Porque é um lançamento bem simples, eles não precisam ter a planilha, não precisam lançar em carne, imprime ali, é bem tranquilo. E o equipamento também, a empresa vai lá. A gente fornece o equipamento também, tá? Vem, faz o treinamento com o posto, tudo certinho. Na questão da aviação, Melhor ainda, então não precisa alguém para lançar isso que você falou. Não, Vai vir posto vai já falar automático. Você só vai conferir aqui na questão dos abastecimentos aqui, ó. Você só vai conferir aqui. E daqui a gente gera relatórios, né? Ó, você consegue gerar relatório por secretaria, por tipo de combustível, por data, tá? Por setor e tipo de combustível. Então você consegue gerar esses relatórios aqui. Sim. Tá? Vai economizar serviço para vai. A gente tem aqui também algumas... Vocês estão em qual item já? Na verdade, eu estou fazendo um esboço geral do sistema, tá? E daí, conforme vocês têm uma dúvida, vocês vão perguntando. Tá, Não fui separando por... É que aqui tá zerado, eu tô olhando aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá gravando. É só porque senão não tava gravando, né? Então assim, a gente tá dando um esboço geral do sistema, daí conforme você tiver alguma dúvida nos itens, você pode perguntar, a gente retorna. Não, por isso é que daí vai ter mais pra frente, tem o treinamento depois, né? Então Isso. essa parte que ele tem dúvida agora tem mais relação com o treinamento pós, né? Sim. Agora é mais a prova de demonstração do sistema, né? Exatamente. Então, o treinamento de como usar e como vocês fazer o lançamento é posterior. Agora a gente Vai tem ter que outro, conferir os requisitos, entendeu? Ou não? O quê? Treinamento. Sim, Sim. hoje não é treinamento. Se a gente for o vencedor da licitação, for aprovado o conceito aqui, A ideia a hoje gente vem estar e dar o treinamento. Isso aí, a gente vai seguir hoje o que está aqui, entendeu? A gente tem que seguir o que está aqui para ver se o sistema atende o que está sendo pedido. Atendeu, eles são declarados vencedores, aí depois eles vêm dar o treinamento específico de uso, que daí sim, vai lá sentar com vocês, com a Larissa, e vai dizer, ó, faz assim, faz assim, faz assado, pegar as informações que a gente já tem, levar. A questão, por exemplo, lá do abastecimento, lá da questão da aviação, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, quando você faz uma compra lá de combustível, por exemplo, ó, a gente faz um lançamento dessa nota aqui. Adiciona essa nota aqui. Então você pode ver aqui, por exemplo, lá na Secretaria de Aviação, por exemplo, foi comprado 2.500 litros lá. Você está vendo que o saldo está zerado aqui? Então ele já fez ele fez o lançamento via aplicação lá. Ah, mas eu quero saber quais as marcas dos caminhões que foram abastecidos nessa nota aqui. A gente tem todos os dados aqui. Tá? A tela zerada. Data e hora, como estão abastecidas as marcas aqui. E essa questão lá da Secretaria de Aviação. Daí vai ter que ter alguém que vai dando baixa nisso. Geralmente é o cara que faz abastecimento lá no comboio. Que faz. Tá? Mas aqui o pessoal abastece aqui, né? Abastece no pátio lá, Não, vai só os caminhões e as máquinas. E aí os carros daqui vão no posto. Isso, então é esse abastecimento que você faz aqui. Você vai conseguir fazer ele aqui, tá? Essa parte de abastecimento. Então você consegue ter a questão dos relatórios aqui. Aqui não vai ter porque não tem nada lançado, né? Só tem a nota em aberto lá, não foi lançado. Mas você consegue fazer tudo aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho 56 litros de sal, por exemplo, só, para fechar essa nota. Então tem toda a parte de abastecimento aqui. Tá? E daí a gente também tem aqui na parte do abastecimento ainda a questão do lançamento e do abastecimento.
que é o lançamento de abastecimento? A gente tem isso no sistema web e também tem na questão do aplicativo agora na nova versão, que é aquela questão dos reembolsos, né? Então, se for daqui a Curitiba, tem que abastecer no meio da estrada, né? Ou não sei se é reembolso diário aqui, mas assim, você vai lá, então a pessoa que abasteceu, ela chega com o cupom com a nota fiscal e está presente para você reembolsar ela. Você só tem que fazer o lançamento dessa nota aqui também. Por quê? Porque a gente faz uma validação na maquininha que fica lá no posto, que ele não consegue abastecer, lançar na maquininha se o odômetro for menor que o atual. Então lá o odômetro está com 1000, ele não vai conseguir colocar o 999 e não consegue fazer superior a 1000, justamente para não ter essa divergência na hora de fechamento. Então, por exemplo, se veio esse caso Curitiba e o motorista não apresentou nota de reembolso e esse carro já teve que abastecer para voltar para Curitiba e a diferença deu mais que 1000, por exemplo, então ele não vai conseguir lançar lá no posto enquanto você não fizer o lançamento manual. Tá? É uma rotina que a gente criou por motivos de segurança e motivos de fechamento. Não pega a média. É média furada. Justamente por causa dessa segurança do fechamento. Tá? Parte de abastecimento, ok, pessoal? Alguma dúvida? Eu sei que é Simone? Isso. Você que chegou agora, se quiser perguntar do que foi passado antes, a gente pode voltar, tá? Não, tá tranquilo por enquanto. Ela deixou anotado aqui certinho. Tá. A questão do diário de bordo. Então, a parte do diário de bordo, a ideia inicial lá atrás era fazer um lançamento, né, via aplicação, mas hoje, com as nossas ferramentas, ele faz tudo de forma automatizada. Então, a partir do momento que você liga o carro e se identifica como condutor, você saiu daqui, o coronel foi a Pato Branco, chegou lá e desligou o carro, você desliga o outro carro lá, o diário de bordo está confeccionado. Ligou lá em Pato Branco, foi a Mangueirinho. Chegou lá em Mangueirinho, tá ligado. Se você foi daqui no Joãozinho da esquina, por exemplo, ele vai fazer o diário de bordo com a chave. Então, ligou com o cartão, desligou, deu 5 segundinhos, terminou a leitura do sistema, o diário de bordo está feito. Tá? Então, você não precisa mais preencher planilha, não precisa mais fazer lançamento, não precisa mais fazer nada. Tá? E o pessoal que vai para o interior, daí ele sobe quando tiver conectado. Quando estiver conectado. Porque assim, o que acontece? A gente trabalha com o sistema de rastreamento tudo via satélite e o sistema que transmite as informações para o sistema é via celular. Então a gente trabalha com o sistema multioperador que pega qualquer tipo de operador que tiver o melhor sinal. Então ele pegou qualquer sinalzinho, ele manda para a gente. Aqui a maioria funciona meio vivo, TIM, então. Depende do dia. Depende do dia. Por exemplo, tem semanas, por exemplo, a gente acompanha o espaço, tem semana que a 277 funciona muito bem a internet, tem semanas que a 277 não funciona. Então é uma coisa que não tá muito na nossa alçada, né? Mas a gente tem experiência até de carro, de marcas do interior, com 42 dias que ficou registrado na memória, tá? Eu não sei lá quanto tempo que é o máximo que uma máquina ficou no interior assim e voltar para o pátio. Uma semana, 2. Então Aqui não é muito. Então vai funcionar bem tranquilo. Tá? Então, por exemplo, a questão do diário de bordo aqui. Vamos lá. Então vamos pegar aqui o seu Osmar Antônio Araújo. Ele saiu do Cantório e foi lá em Engenheiros do Sul. Tá vendo que aqui eu tenho 117 por hora? Então esse aqui é um alerta de velocidade. Esse aqui é o pico de velocidade que ele pegou. Então a gente cadastra lá a legislação do carro. Toda vez que ele passar, ele vai mudar o status. Esse aqui foi o máximo que ele pegou na BR, tá? 117. Então se eu vir aqui e puxar esses 65 km, tem todo o trajeto de lá. Tá vendo? Esse é lá do Candói. E aqui. As flechinhas vermelhas é toda vez que ele passou. Você pode cadastrar o limite lá no celular do veículo. Tá? Cada vez que pode botar um alerta. Tem a velocidade, ele tem. No caso, o meu vai estar sem alerta. Tem uns que tem que deixar 999. 117. Então, por exemplo, você consegue fazer tudo. Então, você tem esse diário de bordo aqui dele. Esse diário de bordo é confeccionado, tá? Eu quero pegar um outro aqui. Vamos pegar aqui do. Olha, saiu de Guarapuava a Laranjeiras. Então, toda a flechinha vermelha é os piquinhos de velocidade. Olha, esse aqui provavelmente é van. Deve ser uma van. Não, vai ser de 10 por hora também. Ela sabe. Então, toda vez. Eu não vou também, não, cara. Esqueci do programa, se escreveu. Então, você pega toda a velocidade aqui. Mas, Alexandre, eu preciso saber quanto esse carro andou no mês, por exemplo. Deixa eu pegar essa placa aqui. Eu venho aqui, vamos pegar aqui do dia 1 ao dia 19, por exemplo. Vou pegar esses 19 dias aqui, e filtrar. Então,
Então tá aqui todas as viagens, todos os motoristas que pegaram esse carro. Ah, mas eu preciso de um relatório, por exemplo. Eu venho aqui. Eu pego todas as viagens, esse carro andou 667 km nesses 19 dias. Tá? A cada vez que ele liga e desliga o carro é uma rota, é isso? Então, Quer que eu pegue? eu peguei. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ó. Então ele saiu daqui e foi a Curitiba, por exemplo. Então ele chegou daqui, ele saiu daqui, chegou em Guarapuava e ele desligou o carro lá para tomar um café, por exemplo. Ele é uma viagem. Ligou em Guarapuava, parou lá em Irati. É outra viagem. Mas se você pegar o período inteiro, ele vai puxar todo o trajeto, tá? Mas aqui ele separa. Ali no relatório Ele separa. Que nem aqui. Porque o sistema ele entende que o liga e desliga é uma viagem. Que nem saiu daqui e foi para a escola tal. Aí Por da escola exemplo, tal, foi pra outra. por exemplo, você pode ver aqui, ó, que tem uma tag não disponível, 0 km. Então o que acontece? Provavelmente ele só ligou os carros no lugar. E os veículos desligou. automatizados ali que quando dá aquela paradinha, por exemplo, no semáforo, ele desliga, você vai. Não, mas ele não desliga o rastreador dele. Não. Não desliga o rastreador. O startup, né? Sim. Não desliga. Então a gente tem toda a parte de hardware, né? Então, eu quero tirar, por exemplo, por motorista. Vamos ver. Vamos achar um motorista aqui. Eu lembrava que anda bastante. Luiz Fernando Silveira. Aqui, ó. Luiz Fernando anda bastante. Ó. Então, todas as viagens que o Luiz Fernando fez e todos os carros que ele pegou. Por placa. Tá? Mas quantos quilômetros que o Luiz andou, por exemplo? Tu filtra por pessoa e por carro também. Por carro, por data, por secretaria, ou geral, tá? O Luiz Fernando andou 3.236 km. Tá? Então você consegue puxar. Então você consegue puxar por data. A gente tem um gerador do PDF aqui que também você consegue puxar das viagens consolidadas por período. A gente também tem as métricas do sistema. Uma observação só colocar que também a gente, quando eu comentei sobre essa questão da ocorrência, a gente está fazendo também um modelo de IA, a gente está adiantando, mas a gente não está falando muito sobre isso. Como a gente tem uma base muito grande de dados, a gente está treinando uma IA para que identifique com base em diário de bordo e com as rotas, com velocidade, para você fazer como se fosse score de motorista. A gente pega os abastecimentos e pega o diário. Então, quando a gente consegue consolidar tudo isso, a gente está treinando um modelo para que ela fale para você como que está a semana. A semana está assim. A gente vai conseguir depois criar, por exemplo, ponto. Isso não está no termo de referência, mas depois que a gente fizer essa atualização vai ficar disponível para vocês. Então o que acontece, por exemplo, a gente vai conseguir dizer para você, esse carro compensa para administração ou não. Esse carro faz 15 de média com o Alexandre dirigindo, mas faz 8 com o Igor dirigindo. O que está acontecendo? Então, a gente consegue trazer esses tipos de informações para vocês, tá? A gente vai conseguir trazer isso para vocês. Aqui a gente tem algumas questões de métricas, por exemplo, que são os gráficos por barra, por pizza. Você pode pegar assim, os carros mais eficientes por hora, nos últimos 30 dias. Você pega aqui. Mas esses gráficos que a gente quer trazer tudo via IA. A gente quer trazer via IA que o pessoal está todo mundo acostumado hoje no chat, né? Daí a ideia é o gestor de frota perguntar no WhatsApp como que está a frota, como que foi os carros ficaram mais parados, não? Mas o que é o número ali? Dias ou Aqui? 60, 70? Aqui é pegando o tempo. Aqui é tempo. O tempo? O tempo de parada. Isso, ó. Os pilotos. Porcentagem. Não, depois escrito tipo, guiar. É que assim, é muito mais fácil hoje você pegar numa IA, você ter uma mensagem e já você ver o cenário total, que você ficar, vou correr atrás de relatórios, muita informação. Que agora com a IA traz tudo pronto, então eu acredito que seja bem mais fácil da gente visualizar isso. Né? Porque esses gráficos são bacanas, mas eles estão ficando mais defasados um pouco. Né? E o pessoal não tem tempo, ninguém tem tempo mais de ficar analisando dados e planilhas. Então, a ideia nossa no sistema é trazer essa forma automatizada mesmo, sabe? Que você precise de menos lançamento possível, né? Questão do diário de bordo, pessoal, ok? Tranquilo, né? Tá. Questão de monitoramento. Que é onde os carros aparecem no mapa lá, né? Então aqui, ó. Os verdes estão com a iluminação ligada, os vermelhos estão com a iluminação desligada e os amarelos estão sem sinal, tá? Então quando você clicar um amarelo aqui, por exemplo, ó, você pode ver que ele está lá, provavelmente ele está no interior, lá na Verdade Grande, por exemplo, mas eu sei quem que é o último motorista e quanto tempo ele está em atraso.
Ele está em 1 hora e 22 minutos sem comunicar. Então, a partir do momento que ele começar a comunicar, pegar o sinalzinho lá para ele vai mandar para cá. Isso não quer dizer que ele não está capturando a rota. Capturando a rota só está sendo em comunicação com o nosso servidor. Tá? Por exemplo, vamos pegar aqui a frota 426. Ó. É um caminhãozinho do lixo. Ó. Adriano José Machado está dirigindo ele lá, 18 km por hora, sem atraso. Ó. Tá vendo lá. Acho que a laranjinha está atualizando de 10 segundos. Né? Ó. Tá? Você consegue visualizar aqui. Aí tem conforme a parametrização, É. Eu acho que tem uns que é 10 segundos, outros é 15. Exatamente. Então, o que acontece, por exemplo? Aqui a gente também tem a opção de bloquear e desbloquear, que é aquela questão lá, o carro foi para Pato Branco quando podia ir. Então, a partir do momento que você colocar aqui bloquear, ele vai mandar um comandinho de bloqueio, tá? Detalhe, friso, ele não bloqueia com o carro andando. Ele vai bloquear quando ele parar, desligar e tentar ligar de novo, por motivo de segurança, tá? Sim. Então, assim, outra coisa importante também. Eu mandei bloquear aqui, mas esse carro foi pro interior e ficou sem sinal de celular. Eu não consigo mandar o desbloqueio mais. Tem que ter um cartão que esteja autorizado, ou se não tiver nenhum cartão autorizado, tem que colocar em cima do fazer. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. A gente deixa geralmente pro administrador da gestão fazer. Tá? E a gente também tem aqui a questão de consultar rotas. Como a gente trabalha com consolidação de diário de bordo, então, geralmente o diário de bordo ele fica disponível de um dia para o outro. Então, por exemplo, o diário de bordo dos carros que viajaram de agora até a tarde, você vai conseguir consultar ele amanhã, o diário de bordo. Mas o monitoramento você consegue consultar aqui. Eu quero saber onde é que esse carro passou agora de manhã. Eu venho aqui, dia 22, vou puxar um pouquinho antes aqui, das 9h30, por exemplo. E eu vou pesquisar aqui. Então ele está aqui, tudo onde ele passou. O que são os rainhos, por exemplo? Aqui. Toda vez que ele parou e acelerou. Tá? Mas eu quero tirar esse marcador. Eu quero tirar aqui, por exemplo, os alertas de aceleração. Ó, aqui ele dá o tempo que ele ficou parado. Ele ficou parado 1 minuto com o motor ligado, 1 minuto e 15, 4 minutos e 30, 1 minuto. Esse aqui é o cabo de lixo, o caminhãozinho do lixo reciclado. Então ele fica parado mesmo. Mas por que a gente fez esse alerta? Acontece muito em alguns carros da área de saúde, que às vezes o motorista vai lá, deixa os pacientes e fica o carro ligado, às vezes, né? Ar-condicionado, a maioria dos carros. Máquinas também. Então a gente faz esse alerta para você saber. Então com isso a gente também consegue ver consumo. A gente vai conseguir parametrizar por que o meu carro faz mais médio e o carro não faz menos médio. Então a gente consegue fazer esse parâmetro, tá? Então a gente tem esse alerta. Mas eu não quero a questão dos alertas de velocidade e alerta parado, por exemplo. Eu consigo ver toda a parte do mapa onde ele passou. Desde o início da viagem. Movimento sem ignição ligado, cada sem ponto morto. Alerta sem movimento sem ignição ligado. Às vezes é o que acontece. Esse aqui é um alerta, por exemplo, às vezes tem falha no sistema. Às vezes o carburou o sistema. Tá? Então às vezes o cara corta o identificador do condutor, mas o monitoramento ele continua. E às vezes carrega, né? Acontece muito máquina, porque o pessoal pensa, às vezes a máquina está lá no interior, eles carregam em cima do caminhão. Aí não está com a emissão ligada, mas ela se moveu. Aconteceu uma época, a gente começou a perceber aqui em Renascença que saía isso. A máquina estava, de repente o pessoal falou, tá dando furo. O carro saiu de lá e estava lá, mas daí a gente falou, peraí, vamos criar um alerta. E a gente viu, não, peraí, descobrimos que a máquina estava no caminhão, a gente pegou a rota do caminhão que estava em cima da máquina, a máquina estava em cima do caminhão e estava lá no outro ponto. Por exemplo, eu quero gerar um PDF. Aí a gente falou, vamos colocar um alerta para a gente saber disso, porque... Eu quero gerar um PDF, por exemplo, de longitude e latitude desse carro. Não consegue puxar aqui do jeito. Então, são desligados por data, né? Daquilo que eu puxei no monitoramento. E que ele andou, a gente consegue puxar aqui. O condutor, tudo isso. Esse relatório é bem útil quando o pessoal faz, pede, tudo, o pessoal pede. Puxa longitude e latitude. É como se fosse uma auditoria mesmo. Uma auditoria. Então, eu acho que tem um item específico aqui só do que o Tribunal pede, né? Isso, mas não sei se vocês já passaram. Não, vamos chegar lá. Tá? Então, por exemplo, aqui. Então, aqui todos os carros do mapa, tá? Tem um, por exemplo, deixa eu achar aqui um roxinho aqui. Tinha um roxo. Eu tenho um é bem lá pra cima. Tem um roxinho aqui. Por exemplo, por que ele tá roxo? Ó, ele com o alerta da central.
chega lá um alerta para nós. 248 dias sem sinal. Eu sei por quê, porque essa máquina ela tá com motor, ela tá com rastreador, mas ela tá com motor mascado, então ela tá lá no pátio. Quanto tempo o rastreador fica funcionando no caso de sem bateria, por exemplo? Depende muito. Não tem Depende uma média muito. já. Depende muito. Se o carro, geralmente o carro sem bateria vai ficar parado, né? Sim. Mas a gente tem 10 dias aí, 8, 10 dias. Daí a gente pode também, por exemplo, ó, esse carro tá sem bateria, se vir um alerta pra gente pode também incluir a frequência de dados que ele manda. Sim. Daí economiza também, tá? Do rastreador. Consegue ver isso também. Tá. Então a gente consegue ver isso aqui. Pessoal, da parte do monitoramento. Ok? Vocês têm dúvida? Tudo certo? Tá. A parte de relatório do tribunal é essa questão aqui. Que sistema vocês usam hoje aqui na parte da contabilidade? Para exportar os dados? Não sei, vocês estão fazendo plano da bola, o que vocês lançam, né? Sim. E como que vocês exportam? É isso, mas qual que é o sistema da contabilidade? Hoje é GovBR, né? GovBR. Brasil. A gente exporta os dados aqui, então o que você vai pegar? Você vai pegar o período que você quer, né? Com tudo que eles pedem lá no CIAM, tá? Confirma aqui e vai gerar o arquivo lá. Então você vai pegar esse arquivo aqui e vai colocar lá no Gov ou Esse aqui já não, esse daqui não é direto pro CIAM. Esse aqui é direto para o CIAM. Tá? Esse já é oficial. Mas, por exemplo, se vocês quiserem exportar para a Gov ou para o Boeing, a gente só precisa pegar o layout deles e fazer a exportação. Ele já gera o arquivo, você descompacta esse arquivo e puxa lá. Baixar um arquivo e subir outro, tá? Bem tranquilo. A gente também está trazendo agora uma nova versão toda a parte de relatório aqui. Vai ser centralizado, até a gente colocou que... A gente tem os relatórios individualizados por menu, né? Relatório de abastecimento, relatório de área de bordo, relatório de condicionamento. Então a gente vai trazer tudo no menu só para ficar mais fácil de visualização, tá? E a última, antes da gente ir para o módulo prático lá, a questão das multas. Então, a gente tem então, qual que é a lógica das multas? Toda vez que uma multa cair lá no site do Detran, Paraná, Santa Catarina, enfim, no outro dia a gente vai ter acesso, tá? Então, caiu lá, ele já vai puxar aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó. Estacionar local, parado, proibido com sinalização. Ó. Lá em Guarapuava, a multa está vencida, 203. A gente já puxou lá e já viu que é o Valdir. Tá? Então, se você vir aqui abrir essa multa aqui, ó, você vir lá identificar o motorista, ele vai lá no diário de bordo, ele pega com data e horário e já vê que é o Valdir. Aquele match que ele faz com o... Aquilo que a gente estava explicando antes da apresentação, né? Das multas. Então, isso aqui. Mas vamos dizer que, por exemplo, não é aqui, é aqui. Vamos dizer que ele não puxasse até o condutor, né? Você poderia clicar lá e fazer a troca, tá? Daí, quando você identifica o motorista, ele já emite o termo automático. Então, você já puxa lá os dados do Valdir, lá. Daí, lá em Laranjeiras, por exemplo, eles têm as formas de pagamento, porque eles descontam em folha, a multa. Aqui a gente faz a adaptação conforme vocês, a legislação de vocês. Entendeu? Autorizo, pega a assinatura e tal, bonitinho do servidor e do responsável de gestão de frotas. A questão da infração de trânsito está pronta, né? De você identificar o contorno. Ainda o Detran tem toda aquela parte burocrática, tem que preencher manual, enfim. Se por exemplo eles virem automatizar, a gente pode fazer isso depois de tudo de forma automatizada. Mas a questão da identificação, bem tranquilo. E a questão do anexo, né? De você anexar o arquivo assinado depois aqui, né? Pode pegar a habilitação dele, pegar o documento assinado, tudo só aqui também a gente pode solicitar o pagamento da guia, tá? Solicitar a guia de pagamento. Só que a guia ela fica disponível vai ficar amanhã, uma hora. A API roda todo dia. A API de pagamento é de hora em hora. De hora em hora. Então, por exemplo, você solicitou, ela vai demorar um tempinho para ficar disponível ali para vocês, tá? Se você não tiver acesso. A guia é hora em hora, né? Que daí ela pega para pagamento no dia. Ó, por exemplo, cá, vamos identificar esse condutor aqui. Por exemplo, ó, conduzir com defeitos sem iluminação. Se eu vir lá identificar o condutor, ó, tag não disponível. Então, o que aconteceu? Lá em Laranjeiras nós temos um problema, é um problema que a gente, na verdade, quando a gente foi fazer a instalação, eles optaram em não fazer com bloqueio. Então, lá o carro ele fica apitando e às vezes eles andam com ele apitando. Então, nós pegamos por prática, hoje a gente não instala mais sem bloqueio. Tá?
Então o que acontece? Aqui ele andou conectando. Então, nesse caso aqui, a gente não vai conseguir identificar aquilo. Ele vai fazer identificando todos os condutores. Então, com bloqueio, porque se não tiver o bloqueio, ele não liga o carro. Tá? Então vamos fechar mais um. Vocês conseguem criar, por exemplo, por setores também? Por exemplo, veículos da educação, veículos da saúde. Porque alguns motoristas eles dirigem em vários departamentos. Lá no cadastro eu vou voltar lá, foi lá no início, eu vou voltar lá. Por exemplo, tá vendo aqui, ó, tag não disponível, ele puxou a data e horário aqui, ó. Mas nós sabemos que foi o Manuel Henrique que ligou, porque ele identificou antes, ó. Então a gente clica aqui, confirma. Confirmou, vem aqui emitir o termo, já puxa os dados do Manuel. Daqui a um tempo nós colocamos tudo reconhecimento facial. Põe a cara aí na cara do veículo. Você vai dirigir, coloca a cara. A foto da pessoa já vai ali, Só ele tá assim dentro do carro. Só voltando lá, por exemplo, ó. Então você vem aqui no cadastro de servidores. Ó, no cadastro de servidores aqui você pega aqui, ó, o setor que ele pertence, ó, Secretaria de Aviação. Sim. Então, por exemplo, a gente consegue puxar esses dados lá. Os veículos é a mesma coisa. Então, os veículos da saúde, por exemplo, a Secretaria de Saúde ela quer ver só os veículos da saúde. Então, a gente vem aqui, tem os setores cadastrados aqui, ó. Então, a gente cadastra os setores e vincula o usuário para aquele setor. Mas não para um veículo específico. Não, ele vai ver todos os carros da Secretaria. Então, é isso que eu pedi, porque às vezes a gente tem, por exemplo, um motorista que ele dirige um ônibus na saúde, mas ele também dirige um ônibus na educação, mas ele também dirige isso aí aqui, ó. Daí você vem aqui, ó, por exemplo. Veículos autorizados por usuário, né? Tá, daí você vem aqui, eu entendi o que você quer. Tá vendo que ele tem um carrinho aqui, né? Sim. Você vem aqui e você marca o carro que está autorizado ou não dirigir. Daí você pode puxar todos os setores. Na verdade, por exemplo, lá na saúde, se o usuário da saúde tiver habilitado só para saúde, no caso, ele vai aparecer só os carros da saúde. Sim. Mas o gestor de frotas, que é o administrador do sistema, ele vai ter acesso a todos e ele pode vir aqui. Pode lançar um veículo sem estar dentro da secretaria. Então, por exemplo, ele só pode dirigir o carro da comunicação social. Ele vem aqui e grava. Por que Laranjeiras está todo desabilitado? Porque uma, eles não têm um bloqueio, e outra, todos as tags... Qualquer um pode dirigir qualquer coisa. Exatamente. Aqui a gente não vai deixar essa bagunça, não. Isso aqui vai muito da rotina de vocês, tá? A gente faz a adaptação conforme vocês precisam. Alguns departamentos, por exemplo, o pátio, alguns veículos lá todo mundo dirige, né? Mas aí nem todos. Né? Mas aí é vocês que vão dizer para nós, tá? Sim. Porque aí nesse caso do pátio é bem específico, porque a gente pode ter outros problemas, né? Tem a galera, por exemplo, que tem um concurso que não inclui motorista, né? Aí o cara pode reclamar depois e viu, eu dirijo o veículo, sei lá, dirijo o caminhão, mas eu não sou. Mas isso é um problema de todas as prefeituras. Por isso que a gente não vai deixar, né? Você não pode dirigir esse veículo, você não está autorizado para dirigir esse carro. Pessoal, da parte web do sistema seria isso, tá? Sim. Eu vou mostrar o aplicativo para vocês e daí vou mostrar na prática. E daí, se tiver alguma dúvida ali, a gente tira. Perfeito, tranquilo. Então a gente tem o sistema aqui. O aplicativo. Nossa. Então, qual é a ideia do aplicativo? Né? A gente tem toda a parte de monitoramento. Tá? Então, você consegue visualizar os carros no mapa lá. Tá? Você visualiza no aplicativo do PBA lá. Então eu sei quem está dirigindo, a velocidade, tá? Tudo bonitinho ele andando lá no mapa. Tá? Longitude de saúde, bem bonitinho. Tá? Então, o monitoramento no aplicativo é para você ver um carro no mapa. Você não vai puxar dados de diário de bordo, aquela planilhona grande. A gente está disponibilizando, por exemplo, depois para alguns condutores que tiver conexão no sistema, disponibilizar o diário de bordo dele, né? Dele. Do motorista. Mas isso é uma nova versão, tá? Deixa eu voltar aqui. A gente tem a parte de ocorrências, que é aquilo que o Igor comentou, registrar uma ocorrência, por exemplo, peguei o carro tá batido, o carro tá pneu furado, na própria questão de manutenção, por exemplo, fazer uma vistoria de manutenção para ver se foi trocado ou não. Você vai selecionar o carro aqui, né?
Aí você vai dar todas as Vai avarias anexar ali, foto, tudo. título e tal, e vai descrever. Eu só não vou gravar aqui, que ele vai puxar, vai polir a base lá da laranjinha, tá? Sim. Não, mecânica, Tá fazendo avaria, uma base quente. É. Coragem. você entendeu? É corajoso. Então, o que acontece? Porque daí você tem bem mais dados para apresentar, né? É isso que eu falo. Às vezes as empresas eles têm um problema que eles vêm fazer, vou fazer uma base de demonstração. Beleza, ou faz uma cópia de uma base Eu quente, gosto de mostrar na prática, informação. justamente porque você vê o carro na hora lá, sabe? Você tem que ter informação. Então, por exemplo, você pega os protótipos e registra, tá? E vai aparecer lá no negócio de manutenção lá para você, lá que a gente mostrou, tá? E daí a gente também tem aqui. Os veículos, né? Os veículos da frota. Isso é consultar que você tiver permissão, tá? Então você tem aqui. Aqui ainda vai aparecer. Isso não tá no termo, vai aparecer a questão do diário de bordo individualizado, né? Vai aparecer aqui. E também aqui vai aparecer, por exemplo, as multas, por exemplo, né? Nesse novo vai aparecer as multas, por exemplo, as multas que eu recebi. Ele vai poder consultar aqui, tá? Então a gente está também trabalhando essa nova versão, tá? Isso. Essa seria a questão do aplicativo, tá, pessoal? E agora eu vou mostrar lá na prática. É do item 3, né? Solução mobile, né? Isso. Ali, você quer ligar outra, né? Não, vou ligar. Tá. Antes de eu apresentar lá, pessoal, nós temos o nosso protótipozinho lá. Está lá instalado uma versão 2G, que é uma versão antiga, só para demonstração. Mas o equipamento que vai é esse aqui, tá? Ó, é esse aqui, 4G já, homologadinho na Anatel, tá? Tudo bonitinho, tá? Nós mandamos a documentação no processo lá também. Tá? Esse aqui é o leitor. Sim. A gente colocou aqui porque ele faz o apito, né? Sim. Vai ligar isso. Tirar isso aqui. Então aqui, ó, pessoal. Puxou. Ó, então a gente simula, por exemplo, a ignição do veículo, né? Então a gente está tendo a partida aqui, ó. Então ele tentou ligar o carro, não ligou, ele fica pitando, né? Então agora eu preciso que identifique o condutor, vou identificar. Não tem autorização para dirigir o carro não vai ligar. De novo, ele não vai ligar. Tem autorização. Ligou o carro, sigo viagem, cheguei lá no meu destino e desliguei. Então 5 segundinhos às vezes. Está feito o diário agora. Tá? Apitou, o diário está registrado. Você tá com a gestão aberta aí? Manda essa tag bloqueando para mostrar pra eles. Essa tag é. Vamos dizer que aquele crachá lá não tem mais autorização para dirigir o veículo, né? Ele só vai dar o comando ali. Foi revogado. Esse tá no qual? Esse tá no. Puxa pelo e-mail. Não, tá. Eu não lembro. Acho que tá no Modelópolis, se não me engano. Qual que é o e-mail? 80 74 54 866. 54 866. Deixa eu ver o gestor. Vou pegar um outro qualquer aqui. Partida. Não liga. E aí ficou apitando. Daí no caso das ambulâncias, como a gente não bloqueia as ambulâncias, acho que eu até comentei, acho que não sei se comentei antes, depois você chegou, as ambulâncias por dia de segurança a gente não bloqueia, tá? Então, por exemplo, no caso da emergência esqueceu o cartão, ele vai com esse apito, tá? Sim. O cara vai ter que sair ligeiro, né? Às vezes uma emergência esquece, né? Acho que já recebeu aqui. Você mandou? Mandou? Acho que foi. Não, já deu uma apito diferente. Não, apito diferente é que eu testei pra Ah, o ver se alerta é sonoro? É porque ele tá aqui dentro do. Tá filmando. Não, tá? Tá no zero ali? Tá gravando lá, cara. Ah, não. Eu já olhei antes. Só que eu falo, tem que começar dando. Não, pessoal, desculpa que acho que Não, tá brincando. estavam em 6 aqui na sala e esqueceram de apertar o gravar. Não, a Laura. Ou de excluir qualquer 711. Viu? A Laura é
Não, mas por que você quer? Não é pra escolher, é só pra habilitar. Ah, ele tá desabilitado? Tá desabilitado, habilite. Ah, não, quer dizer, ele tá habilitado, desabilita. Tire. Vai, tira. Ou você quer mandar um pra habilitar aqui? Então faz. O comando é o mesmo. Dá uma tag. Habilita esse aqui, nossa. 86. Tá no bloco? Tá lá no processo? Lembra que eu te mandei um print? O Gui também falou que não foi avisado, mas é que ele não lê, né? O cara sabe as coisas não lê, daí Também é uns avisos, às vezes. por enquanto não fazem nada. Olha lá, então ele mandou o comando habilitando. Já Uhum. destravou. Tá? Perfeito. Detalhe, pessoal, é uma coisa que eu gosto de frisar. O carro tem que estar em área para poder receber os comandos, tá? Isso é muito importante. E ele acaba ficando numa fila, até fazer alguma Sim. ele fica numa fila, só assim, na hora que o carro chegou em tal lugar, ele atualiza isso. Às vezes você precisa remover e adicionar a permissão, ele precisa estar conectado. Sim. Pessoal, acho que a apresentação seria isso. Se vocês têm alguma dúvida ou algo que vocês queiram perguntar, eu estou à disposição, tá? A gente volta, retorna. A gente fez um cronograma até que extenso, mas como o sistema ele é todo automatizado, então várias coisas que às vezes você fala de uma situação e já puxa outra, tá? Não, essa parte acho que ficou tranquilo, até eles já estavam acompanhando aqui. Eu só gostaria de ver primeiro essa parte aqui do início, que é na parte dos requisitos da plataforma só, tá? Certo. Certificado, banco de dados, rotinas de backup, compatibilidade já vi, tá tranquilo, né? Sim. Os registros de log lá, se for possível, só de alterações, esses eu gostaria de ver também. Lá em cima do nome, ó. Log do sistema. Só para nós ver, por exemplo, podem mostrar essa alteração que ele fez agora, né? Ela fica, na verdade, esse é Todos os logzinhos do sistema já tá fica aqui. tudo. Ele fica milhares de registros, desde o primeiro acesso. Né? Não, isso é muito importante, porque como a gente tem várias pessoas que vão mexer, teoricamente, A né? rotina de backup ela tá aqui, tá? O que a gente comentou é que é possível você parametrizar para você receber esses arquivos exportados. Por exemplo, você quer Sim. manter o estado. A gente Então a gente comentou com o coloca aqui, pessoal ó. A que gente parametriza aqui, ó, parâmetros de backup. A gente destina com o e-mail de vocês aqui. Tá? Uma coisa que a gente pega também, a gente comentou, que a gente pega por padrão da empresa, vamos dizer que a gente começa o contrato com vocês agora. E esse contrato perpetua lá por 10 anos. Sim. Vocês vão ter registro desses 10 anos da plataforma. Tá bom? E a gente vai mandando backup semanal, diariamente. Geralmente, como é um backup maior, seria melhor semanal, final de semana. os derrotas normalmente. Aqui eu não encontrei qual que é o tamanho, na verdade. Não sei se o pessoal. Não, acho que o tamanho acho não que tem. Especificaram, né? Ou seja, nós temos armazenamento limitado. Nossa, Que daí se você tiver um drive, normalmente tem alguns municípios que colocam um drive. Claro, né? A gente manda o backup para vocês e tem o backup nosso lá também, né? Tem, sim, exatamente. É que algumas das vezes eles acabam esquecendo de colocar, mas é importante, porque também tem prefeituras que não geram tantos dados, mas se pega uma prefeitura que gera muitos dados e vai como armazenamento. Por exemplo, eu não lembro, acho que a licitação é 137 veículos, se eu não me engano. Ah, quanto isso agora? Não sei. Se eu não me engano, são 137, acho. Veículos? É. Agora chegou mais, né? Mas acho que a licitação é de 137, se eu não me engano. Aí, em uns 6 meses, aí nós vamos ter uns 32 milhões de registros de peças. Agora, Mas salvando tudo em texto não ocupa muito espaço. Mas o servidor, né? O servidor já vai. Qual outra dúvida é isso, né? Não, era só essa mesmo. A questão lá do banco, da rotina de backup, é só porque eu não estava no momento, Sim, provavelmente claro. vocês devem ter demonstrado no começo, né? Os demais acho que ficou tranquilo. A gestão de abastecimento vocês já estavam o vendo cadastro ali. de veículo é Os vocês relatórios que também, tiram tudo as fotos. certinho. Sim, na verdade, sim, o que acontece? Você vai exportar o TXT lá da foto de vocês e a gente joga para cá. E no ato da instalação a gente tira a foto para ter o nosso registro lá da instalação. Sim. E já tira junto para vocês, já fica Então, no no caso, sistema. toda vez que vier um veículo novo, vocês têm que... Porque a gente vai ter que fazer a instalação, né? É que eles instalam o equipamento no Instalar o veículo. equipamento, né? E escondido para os caras não acharem que tá. Olha, a gente tem que fazer a instalação, de preferência eles olharem, porque eu vou te falar, é muito delicado a situação. Sim. Não, as caras são. Assim, ó, outra coisa muito importante, por Complicado. exemplo, saindo um pouco da apresentação, por exemplo, uma coisa que você tem que orientar, por exemplo, a questão de lava-car, as autoelétricas, quer dizer, o lava-car, às vezes eles jogam, ele já está alta pressão assim,
eles pegam, dependendo do carro, ele pega na coluna e ele molha. Então, assim, é muito bom orientar. Sim. Se, por exemplo, se o sistema como é acomodado, a gente vem e faz a substituição. Tirando daquelas situações assim que é vandalismo. Por exemplo, nós tivemos prefeituras que os caras vandalizaram os equipamentos. A gente apresenta um relatório e vê um reembolso disso. Mas naquilo que é de manutenção, de vida útil do equipamento, a gente vem e faz sem problema nenhum. Tá? A questão dos crachás também, isso eu acho que não tem no termo de prêmio, não tem na licitação, por exemplo. Mas eu estou colocando no sistema também, tá? Eu só preciso da foto, do nome e da arte. Eu posso pedir para os meninos lá fazer umas 2, 3 artes, só preciso que você mande o brasão, faço umas 2, 3 artes e mando para aprovação também, tá? Então fica muito critério de vocês, vem no cordão, vem tudo bonitinho assim, tá? Porque geralmente o sistema ele vem só com o cartão branco, assim, tá? Sim. E daí o cartão branco você não sabe se é do fulano, né? Sim. Então a gente achou melhor fazer uma identificação visual para ficar melhor apresentado, tá? No estado já usa telemetria, já também já é com cartão. Então, e daí tem uma outra questão também, por exemplo, para os fornecedores, por exemplo, borracharia, lavacar, a gente pode criar um crachá para eles, para deixar lá, para eles poderem dar o carro. Na oficina, às vezes tem uma oficina que Ou, por exemplo, se você não quiser deixar Na para verdade, é muito eles, interessante, sabe por quê? ou se você não quiser. Tá falando, tem uma situação que acontece bastante também. O cara leva o carro lá para lavar, deixa lá e depois vai buscar no final do dia. Até lá o pessoal acaba usando, né? Então é importante. Por exemplo, também se você não quiser deixar um crachá deles, a gente pode fazer uns crachás reservas. Que fica com gestão de frotas, esse carro Esse aqui vai é o lá para crachá manutenção. para lavar. Exato. Aí fica muito critério também de vocês da rotina de vocês. Eu acho até que dá para criar, na verdade, dentro do sistema, criar lá, por exemplo, lá os crachás personalizados só para lavagem de veículo. O social tem 1 ou 2, vou mandar lavar o carro, então leva ou de lavagem de carro. Isso é importante. É que às vezes lá, se você deixar o reserva, você deixa um lá, ele usa para todos os carros. Né? É fácil. Mais fácil. Autoriza ele para usar todos. Por exemplo, a gente não danifica, a gente não corta o fio da parte elétrica, tá? Sim. A gente corta um fio cada partida do carro, para interromper a partida. O resto a gente não mexe com modo de ignição, não mexe com nada. Não vou dizer para vocês que às vezes algum problema ou outro não pode botar, porque a gente não é perfeito, né? Mas dificilmente dá problema no carro por instalar o rastreador. Sim. Nós tivemos uma questão do município que nós atendemos lá, uma Spin com 200 km parou. Falei, plano, não é rastreador. Não quero, fui lá, a Spin continua a mesma coisa, tiramos o rastreador, a Spin continua a mesma coisa. Então, assim, os caras da concessionária, por causa da garantia, às vezes eles tentam, é rastreador. Então a gente tem que ter um bom senso aí, talvez, para, claro, você sabe, a gente tem e tal, não tem problema nenhum. Só que às vezes os caras jogam uma responsabilidade que não é nossa. Sim. Até porque vai vir veículo novo também, né? Então, chegou o veículo novo, tem que instalar. Né? Exatamente. Então, assim, é muito bem para a gente tomar cuidado nesse sentido também, sabe? Mas, assim, de resto, nós estamos à disposição, o sistema funciona. E toda adaptação daqui para frente que a gente fizer, toda atualização, a partir do momento que a gente fizer a atualização, já fica disponível para vocês também. As instalações vocês fazem na garagem onde estão os veículos ou vocês preferem que levem todos, por exemplo, num lugar, num dia? Viu, se você tiver uma local, por exemplo, no parque da aviação, por exemplo, na saúde, por exemplo, porque a gente faz opção de vir no final de semana, no sábado, no domingo, porque os carros estão reunidos, né? Então você vai reunir para mim lá, a gente vai falar, bom dia, tudo bem? Tudo bem, você E as nossas maiores rotas são nesses locais também, certo? Como estamos? Tudo bem? Tudo bem, certo? Tudo certo. A gente faz essa instalação lá. A gente não consegue fazer mais que 40, 45 carros no dia. Sim, tranquilo. Então, por exemplo, aí, uma foto que nem vocês aí, a gente faz uns 2, 3 dias, 4 dias. Só porque esse é o frota? Esse é o frota. Entendeu? A gente faz a instalação, sabe? Então, e depende muito desse carro também estar reunido. Às vezes a saúde você não consegue reunir todo. Sim, às vezes falta um, outro está em viagem, coisa e tal. Perfeito, tranquilo. Você tem alguma dúvida? Não, acho que era só vocês que tinham dúvida. Não? Tranquilo? E a gente vem fazer a instalação, dá o treinamento. Tá. Pode ter os meninos do suporte, tem toda a parte de suporte de chamada do sistema. Para quando que entra em vigor, será? Aí depende da aprovação de vocês, né? Esse foi, então, só encerrar a apresentação aqui, né? Essa aí, a gente vai encerrar agora, que é... 10h30. Às 10h29, então a gente está encerrando a apresentação da TSC CROT, Desenvolvimento de Software Limitada, né? Que é a do pregão eletrônico número 1 de 2026, né? Foi o primeiro, agora que terminou. É que esse aí deu bastante preso, né? E teve uns percalços aí. Então, encerrando a gravação aqui,
Agradecemos à empresa também a disponibilidade. disposição da unidade. Eu sempre abro essa parte final também, caso a empresa queira demonstrar alguma coisa a mais, ou talvez outra solução que vocês tenham, o espaço está aberto, a gente grava, se vocês preferirem, ou sem gravação. Não, na verdade, assim, o que nós temos de atualização, que é na questão do aplicativo, É o que já foi comentado. a gente já comentou durante a apresentação, tá? Então, perfeito. Nós estamos à disposição. Ok, então agradecemos vocês. Encerrada a gravação.